Olá, gente. Eu sou Fernanda Monzato, sou professora da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, sou mestranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e venho falar para vocês um pouquinho sobre pensamento computacional. O objetivo aqui é falar de maneira bem breve, né, sucinta, mas eu vou trazer algumas pessoas para dialogar comigo, né, alguns autores para dialogar comigo sobre o pensamento computacional, até para a gente entender melhor como isso funciona. Quando a gente pensa e fala sobre pensamento computacional, muitas vezes vem à mente o computador, né? Vem à mente programar, criar aplicativo, algo desse tipo. E na verdade, o pensamento computacional não precisa estar ligado a um computador para que eu possa desenvolver o pensamento computacional. Eu posso fazer isso sem ter um computador. E muitas vezes quem faz isso é você. E você ainda não percebeu como. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso bem rápido, bem breve. Primeiro, vamos definir o que seria o pensamento computacional. Uma coisa também bem difícil da gente fazer. Até porque nem os cientistas da computação têm uma definição certa sobre isso. Mas em 2006, essa palavra surge pela primeira vez através de Janet Wing. Ela vai falar que, assim como a leitura, a escrita, a aritmética, deveríamos incluir o pensamento computacional nas habilidades analíticas de todas as crianças. Então, ela vai falar que o pensamento computacional não é próprio do cientista da computação, mas ele é próprio de todo mundo, até porque a gente está num mundo totalmente tecnológico. E aí a gente precisa desenvolver habilidade para estar nesse mundo. E aí ela vai falar também que o pensamento computacional é um processo de pensamento que vai envolver a formulação de problemas e as suas soluções. Então, assim, basicamente, o pensamento computacional seria a gente pensar os problemas e criar soluções para resolver os problemas. E isso a gente faz no dia a dia. Quando eu quero fazer uma receita de um bolo e eu não sei, eu tenho que pesquisar e eu tenho que fazer o passo a passo daquela receita de bolo para sair direita. É, Quando eu quero atravessar uma rua, eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, olhar o semáforo e tal, para eu poder atravessar a rua de maneira segura. Quando meu aluno precisou entrar no Google Classroom, eu tive que fazer o passo a passo para que ele entre no Google. Vá lá, digite seu nome, ponto, número da sua matrícula, arroba, aluno, ponto, educa, ponto, rj, ponto, gov, ponto, br. Se você fizer isso errado, você não entra. E além disso, ensinar ele como entrar, digite sua senha, é a data do seu aniversário, refaça uma nova senha. Quantas vezes eu fiz isso durante esse ano, né? O ano inteiro eu tô fazendo. O aluno esquece, a gente tem que voltar lá. Então, isso a gente nem percebe, mas a gente está desenvolvendo pensamento computacional. A gente está usando, fazendo com que o pensar computacional nos ajude. E aí, gente, tem como é que fala? Uma definição, né? Tem uma definição que é muito legal, que é do Christian Pullman Breckman. Acho que eu falei o nome dele certo. Se eu não falei, me perdoa. O que ele vai fazer? Ele faz uma tese de doutorado falando sobre o pensamento computacional, mas de uma maneira desplugada. E aí ele vai falar, e eu adorei a definição dele, é uma que eu mais utilizo nos meus trabalhos. O pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica, de estratégia humana para saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou coletiva, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-lo eficazmente. E aí, gente, quando eu falei para vocês que a gente pode programar sem utilizar o computador, eu estou falando desse pensar computacional de maneira desplugada, ou seja, sem estar ligado à rede de computador. E isso a gente faz quando a gente usa as habilidades do pensamento computacional nas nossas aulas de diversas áreas. Quando a gente faz um jogo, quando a gente faz um desafio, onde a gente formula um problema e esse aluno não tem simplesmente que fazer pegar uma fórmula e utilizar ela ali. Ele tem que pensar na solução daquele problema. É uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, quando
eu faço ele criar um jogo. Foi uma estratégia que eu usei com o 7º e 8º ano, o ano passado, na minha escola. Eu pedi que eles criassem os jogos. Qual o material que eu dei a eles? Eu dei uma folha de ofício, eu dei uma explicação anterior sobre o que seria o pensamento computacional, eu falei um pouquinho da matemática que está presente na vida de todo mundo e pedi que eles tentassem recriar um jogo, que poderia ser um jogo de tabuleiro. O meu aluno, ele não só jogou, eu não peguei um jogo e dei na mão dele, vamos jogar. Ele criou o jogo. Ele pensou estratégias para que ele pudesse chegar a um objetivo. E depois ele troca esse jogo com os colegas. Ele faz o jogo do colega, então ele tem que definir, escrever o passo a passo para resolver o problema, para que o outro possa conseguir também. Então, assim, quando eu promovo isso, eu estou desenvolvendo um pensamento computacional no meu aluno. E existem outras formas, quando a gente cria um desafio, que ele precisa desenvolver habilidades como coletar dados, analisar dados, representar esses dados, quando ele consegue abstrair algumas informações para ele buscar aquilo que ele precisa, quando ele pega os amigos e dividem mutuamente para ter o objetivo mais rápido, quando ele tenta simular isso através de uma maquete, de um jogo, de algum experimento, quando ele automatiza essa questão, porque ele pode usar de sucata para fazer um protótipo, um robô, por exemplo. Então, são estratégias que a gente vai utilizando, habilidades que a gente vai utilizando e que a gente está desenvolvendo o pensamento computacional. Eu acho que eu consegui brevemente falar um pouquinho para vocês sobre pensamento computacional. Se vocês tiverem alguma dúvida e precisar de algum suporte, meu e-mail eu vou deixar aqui embaixo e pode entrar em contato comigo e a gente troca uma ideia, tá bom? Espero ter ajudado